pode ser que essa nossa reflexão de hoje, ela termine com a sensação de que ficou inacabada. Pode ser que a partilha da palavra e a nossa reflexão aqui essa noite, ela termine com aquela sensação de que as pontas não foram amarradas e de que ficou um gostinho de quero mais. Pois bem, talvez essa seja a intenção do Senhor, porque Filipenses capítulo 1 vai dizer que aquele que começou em vós essa boa obra, Ele não permite que ela chegue ao fim sem antes ter dado um perfeito acabamento a ela. Então existe uma obra da parte de Deus começando para esse ano de 2025 aqui neste lugar, que ao longo de todo esse ano Deus dará o acabamento perfeito para essa obra, amém, queridos? Incessantemente, todas as vezes em que você voltar, Deus fará algo novo. Pode ser que você não venha na próxima semana, mas o dia em que você vier, a sua parte está reservada pelo Senhor. Portanto, Ele dia após dia dará o acabamento perfeito à obra que Ele mesmo começou na sua vida. Amém, queridos? Amém ou não, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Então, apertem os cintos, porque Deus tem muito para falar conosco essa noite. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Por educação, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu me chamo Anderson. Os irmãos me chamam de Derção. Eu acho que é por conta do tamanho, porque não dá para ser Dercinha, né? Tem que ser Dersão mesmo. Eu sou da cidade de Carapicuíba, diocese de Osasco. Glória a Deus. Carapicuíba é do Senhor Jesus. Aleluia. Aí, ó, tá vendo? É do lado, é vizinha. Você sentiu o espírito de Carapicuíba e de Osasco, como é que é, né? Aí, ó, tá vendo? Só tem nós dois, né? Mas você vê a bagunça que faz nós dois? Glória a Deus. Mas veja, irmãos, sou da cidade de Carapicuíba, diocese de Osasco. Participo da Renovação Carismática Católica há pouco mais de 22 anos, por graça de Deus. Sou casado com a Fabiane, nós somos casados há 16 anos. Nós estamos juntos há 22 anos juntos. Aliás, estamos juntos há 22 anos. Nesses 16 de casado, nós temos, sob a nossa responsabilidade até então, a Ana Beatriz, que tem 13, vai fazer 14 anos de idade. O Benjamin, que tem 8 anos de idade. Além do Benjamin e da Ana Beatriz, nós temos outros 4 filhos no céu. E nós, por graça de Deus, estamos no 4º para o 5º mês de uma gestação da Mariana que está chegando esse ano. Amém, irmãos? Então nós temos uma família numerosa aqui na terra e no céu também. Aleluia! E aí a gente vai povoando a terra e o céu até quando Jesus Cristo quiser. Glória a Deus. Eles estão em casa rezando por nós. Eu vim aqui essa noite fazer uma partilha com vocês, prometo ser breve, mas prometo ser franco com você. Existe algo da parte de Deus que precisa ficar claro para nós essa noite, existe algo que a palavra precisa nos ensinar, e para isso nós estamos aqui. Portanto, se você trouxe a sua Bíblia, eu queria pedir por favor que você abrisse ela no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versículo a partir do 1. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo a partir do 1. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo a partir do 1. Certamente Daniel deve ter falado a respeito disso com vocês, se não ele, alguém deve ter partilhado com vocês, mas me parece que vocês estão iniciando uma série com essa noite de hoje, chamada Semear, Cultivar e Colher o Reino. Especificamente essa noite nós vamos falar a respeito do aspecto da semeadura, sobre semear. Com essa palavra de Mateus capítulo 13, nós vamos falar a respeito da nossa responsabilidade como homens e mulheres de Deus, que um dia recebemos uma semente, mas que também somos chamados a multiplicar essa semente para que o reino do Senhor cresça cada vez mais. Portanto, se você achou sua Bíblia, eu quero pedir para que você acompanhe comigo. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo a partir do 1, ele vai dizer o seguinte: Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma multidão que precisou entrar numa barca. Nela, se assentou enquanto a multidão ficava à margem, e seus discípulos falou uma série de palavras, de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo,
porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Aqueles que tiver ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quero te convidar a aplaudir essa palavra, porque é uma palavra de Deus para mim e para você. Veja que no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a Sagrada Escritura, ela inicia o que nós chamamos de parábolas do reino. São contextos em que Jesus Cristo usa de parábolas para ensinar os homens que o cercavam, as pessoas que passavam pelo seu caminho, a respeito do que era o reino de Deus e como o reino de Deus se estabelecia na vida do homem e da mulher que acompanhava Jesus. Então veja, Jesus conta histórias, circunstâncias em que ele, de forma didática, fazia com que o povo olhasse para o que Jesus estava dizendo e aplicasse aquela realidade na maneira como eles viviam, para que eles pudessem compreender então aquilo que era o reino de Deus e como que ele se expandia. A parábola do semeador, diga-se de passagem, ela é a primeira desse conjunto de parábolas do reino, porque veja, é o texto mais didático das parábolas em que Jesus fala a respeito do reino de Deus. Algumas das parábolas, Jesus, quando vai falar com os homens, ele conta uma história, ou ele fala sobre um contexto, e ele meio que deixa um vazio no ar, para que os homens pudessem raciocinar a respeito do que ele estava falando, e pudessem aplicar isso na sua vida. Mas quando Jesus Cristo começa, nesse capítulo 13, falando com os homens a respeito do reino de Deus, o coração daqueles homens estava tão endurecido, a fé daqueles homens estava tão fria, aqueles homens estavam tão cegos diante da realidade em que estavam vivendo, que Jesus Cristo precisou ser didático. Didático a tal ponto que ele falou e ao mesmo tempo ele já respondeu exatamente aquilo que ele queria dizer com cada um daqueles homens e mulheres. Então Jesus começa falando a respeito de um semeador que sai a semear, que sai a jogar as suas sementes. Nós entendemos com a palavra de Deus que essa semente é a palavra de Deus, que ela é anunciada a todo tempo. E o semeador para nós, dentro do contexto, é o próprio Cristo, aquele que sai a todo tempo anunciando a boa nova para cada um de nós. Mas dentro do contexto nós vamos ver 4 solos diferentes em que Jesus Cristo fala sobre o semeador lançando essa semente. E cada um recebe de uma maneira diferente. O primeiro, dentro do contexto, fala a respeito de uma semente que ela é jogada à beira do caminho. O segundo, fala a respeito de uma semente que ela é jogada em terreno pedregoso. Terceiro, fala a respeito de uma semente jogada entre espinhos. E por último, uma semente que é jogada numa terra boa. Para cada um desses cenários, Jesus Cristo traz literalmente a explicação do que significavam a respeito dessa passagem em cada um deles. O primeiro cenário, que é ao longo do caminho, é um cenário em que facilmente os pássaros viam a semente, vinham e comiam aquela semente, e elas não tinham nem mesmo a chance de nascer no chão, a chance de literalmente cumprir o processo necessário. A segunda, dentro do terreno pedregoso, obviamente caía na terra, mas como a terra era rasa por conta da quantidade de pedras, ela rapidamente nascia, mas como não tinha raízes profundas, como não era profunda dentro da terra, facilmente quando o sol nascia, a força do sol queimava e ela não podia então dar os frutos e crescer como necessário. No terceiro cenário, que é onde a semente é jogada entre os espinhos, à medida em que encontram aquela semente, vão sufocando aquela planta, ela não tem como respirar e não tem como crescer, para então produzir os frutos necessários. E só por fim, o último terreno é uma terra boa, onde a semente é lançada, ela vai ao chão, morre, germina, cresce e dá os frutos, 100, 60 e 30 por 1. Por que essa palavra essa noite precisa ser ouvida por cada um de nós e precisa ressignificar a nossa história? Porque veja, essa semente é a maneira como a palavra de Deus está sendo lançada na minha e na sua vida.
É a maneira como a palavra de Deus encontra o meu e o seu coração. E por vezes nós precisamos entender que nós, como homens e mulheres de Deus, estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, mas por vezes só ouvir a palavra do Senhor não é não é suficiente, porque por vezes a palavra entra pelo nosso ouvido, mas não alcança o nosso coração. E por não alcançar o nosso coração, ela não produz fruto, e por não produzir fruto, ela não muda a nossa história. Então nós viramos meros frequentadores de igreja, onde às vezes nós escutamos o que está sendo dito, mas a nossa vida continua exatamente como era antes, só que maquiada, só que talvez fantasiada, de homens e mulheres que vão à igreja, mas que não passaram por nenhum processo de transformação. Hoje Jesus Cristo está lançando a palavra sobre mim e sobre você, e nós precisamos entender que o efeito da palavra, ele é transformador, mas a transformação que acontece, ela não é uniforme. O que eu quero dizer com isso? A transformação que a palavra realiza no meu coração é diferente da transformação que ela pode produzir no seu. Porque as minhas inclinações, elas são diferentes das suas. Você concorda com isso, sim ou não? As minhas mazelas, a minha porção de humanidade, que muitas vezes fala muito mais alto em relação ao chamado de Deus na minha vida, ela é diferente da sua. Mas a palavra que está sendo anunciada, ela é a mesma. O que Jesus quer dizer com isso? Que essa palavra, para alguns mais branda, ou para outros mais severa, e dependente do peso dela quando nos alcança, ela tem poder de transformar a nossa vida. E aí fazemos a reflexão de que se não transformou ainda, não é porque a palavra não é eficaz, é porque nós não tomamos vergonha na cara, aleluia. É porque a gente não acolheu a palavra da maneira correta e não permitiu que ela produzisse o fruto necessário em cada um de nós. Por vezes nós somos como o primeiro terreno que vai dizer a palavra de Deus como sendo ao longo do caminho. A gente vai sendo aquele que vem, mas o nosso caminho está livre. A gente vai deixando cair no nosso coração toda e qualquer coisa. Só que veja, a gente entra aqui com a melhor das intenções, com o nosso coração às vezes aberto, mas não estamos comprometidos com aquilo que estamos ouvindo. Então a palavra que é anunciada por vezes até cai no nosso coração. A palavra anunciada aqui, seja por mim ou por qualquer outra pessoa que venha pregar para vocês, ela causa um impacto, uma sensação muito boa em cada um de nós. A gente louva, a gente salteia, a gente vê o céu descendo nessa igreja e a gente sai daqui convicto de que a gente vai ver maravilhas acontecerem na nossa vida. Só que de repente, quando a gente sai do portão da igreja para fora, a gente pode correr o risco de encontrar talvez uma velha amizade, daquelas que não vieram para a igreja junto com a gente e que de repente fazem uma proposta capciosa para cada um de nós. Pô, saiu da igreja agora? Sabadão, tá tranquilo, né? Tá indo embora? Vamos tomar aquela gelada? Ou vamos dar um rolezinho? E aí você que acabou de receber uma palavra que naquele momento parecia ser a palavra que ia transformar a sua vida, você recebe um convite que te coloca em conflito consigo mesmo. Onde você precisa decidir sobre deixar que aquela palavra produza algo em você, ou então aceitar o convite que te fizeram. E aí você, por não ter tanto discernimento, ou por a palavra ter caído no seu coração, mas não ter penetrado o lugar onde ela precisava chegar, você certamente se deixa levar e aceita aquele convite. Ou às vezes nós estamos aqui dentro, os irmãos aqui profetizam, filho de Maria, eu não consegui entrar no mesmo ritmo que vocês, porque para mim o negócio é meio diferente, mas eu vi aquele louvor, aquela graça toda acontecendo, mas de repente no meio daquele fogo todo, me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças, a graça acontecendo, e aí seu celular no bolso treme, você recebe uma mensagem no WhatsApp, talvez aquele contatinho antigo perguntando para você, e aí, tá tudo bem? Tá fazendo o que hoje à noite? Tô com uma certa saudade de você, sabia? Aquelas carroças que você estava queimando, os pais que você estava despedindo, você falou assim, pô, dá uma segurada no fogo da carroça aí que eu acho que eu vou precisar dela daqui a pouco, né? Para visitar alguém que eu tô com uma certa saudade, não é verdade? A palavra não chegou no lugar que ela precisava chegar no nosso coração, nos coloca num certo conflito, onde a gente não sabe discernir se vai ou se fica ou se vai, e aí literalmente acontece aquilo que a palavra está dizendo, que os pássaros vêm e roubam a graça de Deus e levam embora consigo. Nesse caso, o pássaro que vem e come a graça de Deus, que ficou de forma superficial no seu coração, é o próprio diabo que veio e comeu a graça de Deus, que veio e comeu a palavra que você recebeu, antes que ela pudesse penetrar no seu coração e fazer literalmente o efeito que precisava. Ou por vezes, nós somos o terreno pedregoso, como vai nos dizer o versículo 5, que por sua vez, a palavra vai dizer que é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida. Bendito seja Deus. Deus é um Deus poderoso que pode transformar as vidas, aleluia. Só que veja,
A gente não permite que essa palavra alcance raízes profundas dentro de nós. A gente não permite que essa palavra entre mais profundo no nosso coração. A gente vive em inconstâncias com os nossos ânimos, com o nosso perfil como pessoa, com os nossos temperamentos. Porque veja, vou falar de uma coisa aqui, não vou entrar no mérito e nem profundamente, mas tem um lance aí que a galera tem falado constantemente a respeito de temperamento. Bendito seja Deus, nada contra. Eu acho que usado da maneira correta e discernido da maneira correta, acaba sendo uma graça, uma virtude que nos ajuda a caminhar na presença de Deus. Só que o lance é o seguinte, transformar esse lance dos 4 temperamentos num tal de um horóscopo católico, onde a gente faz as coisas de errado na presença de Deus e a gente fala, não, é culpa do meu temperamento. Eu sou sanguíneo demais, por isso que eu cometi esse deslize. Eu sou muito impetuoso, sabe? Eu não aguentei. Aí o meu lado sanguíneo fez com que a graça de Deus se perdesse. Não. A gente precisa entender que a palavra, quando cai no nosso coração, ela precisa alcançar uma profundidade. Ela precisa literalmente romper caminhos dentro de nós para chegar cada vez mais profundo. Só que esses caminhos que eles vão sendo rompidos dentro de nós, meu irmão e minha irmã, são caminhos em que quando nós ouvimos a palavra, nós nos confrontamos conosco mesmo. Nós começamos a olhar para as coisas que nós estamos vivendo, nós começamos a olhar para a realidade em que nós estamos e nós precisamos usar a nossa bendita cabecinha. Porque a gente acha que viver na presença de Deus é algo única e exclusivamente sobrenatural, onde a gente vem e recebe uma palavra e a gente vai literalmente continuar caminhando nas nuvens, vendo Nossa Senhora andar de bicicleta, vendo os anjos jogar bolinha lá e futebol nas nuvens do céu. Não. Existe uma parcela de graça extraordinária e sobrenatural no Evangelho, onde a gente conta com o sobrenatural de Deus, mas existe uma parcela que precisa ser aplicada no nosso cotidiano, chamada disciplina, em que a gente precisa literalmente raciocinar a respeito das coisas que a gente faz e precisa abrir mão de fazer. A respeito das coisas que a gente literalmente vive e precisa deixar de viver. A respeito daquelas coisas em que a gente fica falando às vezes assim, mas é pecado ou não é? E diga-se de passagem, a juventude do nosso tempo está vivendo literalmente uma miséria que tem me preocupado muito. Que é aquele lance, Daniel, onde eu fico pesando e fico perguntando para mim mesmo, isso que eu estou fazendo é pecado? Se é pecado, eu vou deixar de fazer, porque me faz mal. Mas isso aqui que eu estou fazendo, é pecado ou não é? Não é pecado. Então eu posso continuar fazendo. Pois bem, o tempo em que nós estamos é um tempo que exige de cada um de nós não deixar de fazer o que não é pecado e continuar fazendo o que não é. O tempo em que nós estamos é um tempo que exige de cada um de nós fazermos aquilo que nos aproxima de Deus e deixarmos de fazer aquilo que nos distancia dele. O que eu estou fazendo não configura pecado, eu tenho que deixar de fazer? A pergunta não é se você tem que deixar de fazer, a pergunta é, te aproxima de Jesus? Se não te aproxima, é melhor deixar. Porque se você não deixa, não cria raiz profunda em você. Você continua raso, a semente não entra, ela não produz fruto. Você continua se levando literalmente pelos sopros e pelos ventos da vida e a graça de Deus não consegue alcançar você, irmão. Você consegue compreender o que eu estou dizendo, sim ou não? Pois bem, aí a gente entra no terceiro cenário, que aí é um cenário complicado. Porque é o cenário onde a semente ela é lançada literalmente no meio dos espinhos. E quando é lançada no meio dos espinhos, a gente precisa tomar um cuidado muito sério. Porque quando ela é lançada no meio dos espinhos, assim como o terreno pedregoso, às vezes ela é rasa. O terreno onde a semente está caindo, ele é certamente meio raso. Só que ele encontra forças para entrar e a planta consegue crescer, só que à medida em que ela está crescendo, ela vai sendo literalmente sufocada pelos espinhos. Porque à medida em que a planta cresce, os espinhos continuam crescendo também. Então veja, é aquele lance de que quanto mais o bem cresce, mais o mal que está em torno de nós continua crescendo também. Consegue compreender isso, sim ou não? Sim ou não? Pois bem, então a palavra está nos dizendo que a planta, a semente, ela é sufocada pelos espinhos. Por quê? Porque o mal continua crescendo em torno de cada um de nós e investindo contra nós. Portanto, o que a gente precisa abrir a consciência essa noite é, nós fomos batizados no Espírito Santo, glória a Deus? Glória a Deus ou não? Nós recebemos a graça de Deus, sim ou não? Nós um dia ouvimos a palavra e ela penetrou no nosso coração, sim ou não? Só que do mesmo jeito que Deus continuou investindo para que a gente fosse batizado no Espírito e para que a palavra entrasse no nosso coração, o diabo continua investindo para que todas as seduções que nos tiram da presença de Deus continuem crescendo em torno de cada um de nós também. Então eu preciso dizer para você que você não vai deixar de ser tentado, glória a Deus? Glória a Deus ou não?
Você não vai deixar de receber o contatinho no seu celular daquela pessoa que faz tempo que você não vê, aleluia. E que você de repente quer pegar sua carroça para ir lá dar uma visitada nessa pessoa hoje. Aquilo que você vivia, as seduções que você vivia antes de ter tido um encontro pessoal com Jesus, não vão deixar de te provocar todos os dias. Só que entenda, nós não podemos nos deixar ser sufocados por aquilo que outrora nos tirava da presença de Deus. Nós não podemos, meus irmãos e minhas irmãs, perder o fôlego. E literalmente a palavra é essa, nós não podemos perder o fôlego. E não podemos perder não só o fôlego, mas também não podemos perder o foco, que precisa estar estabelecido na palavra de Deus e na cruz todos os dias da nossa vida. Porque aquele que colocou a mão, aquele que decidiu seguir a Jesus, vai viver uma vida de alegria, de paz, de tranquilidade, e não vai ter literalmente nenhuma dor de cabeça até o resto da sua vida. Glória a Deus? Acho que não, glória a Deus, né, irmão? Acho que não, glória a Deus, né? A palavra nos diz que no mundo nós teremos aflições, mas o texto diz que nós precisamos ter bom ânimo, e bom ânimo é exatamente isso. É o diabo tentando e a gente aqui, profetiza, filho de Maria. O diabo tentando a gente e a gente aqui, nos unindo a pessoas com o mesmo propósito. O diabo nos perseguindo todos os dias e tentando nos sufocar. E a gente encontrando fôlego nos irmãos que caminham conosco. E a gente vai vencendo junto. E à medida em que a gente vai vencendo junto, a semente vai entrando, as raízes vão se fortalecendo. E a gente vai crescendo na presença de Deus. E vencendo todos os espinhos que dia após dia tentam nos sufocar e nos tirar da presença de Deus. Até que, por graça de Deus, a gente se encontra como o solo, que a palavra vai dizer que é a terra boa, que recebe a semente, e que essa semente germina, e que tudo isso produz um fruto extraordinário, 100, 60 e 30 por 1. Outro evangelista vai falar na ordem contrária, 30, 60 e 100 por 1. Independente da ordem, o que a palavra quer dizer é que quando a semente encontra a terra boa, ela produz fruto. E esse fruto transforma, e esse fruto se multiplica, e precisa se multiplicar cada vez mais. Só que entende uma coisa, existem duas preocupações que a gente precisa ter. O que aconteceu aí? Glória a Deus. Os irmãos acenaram, achei que fosse alguma coisa. A gente precisa entender que existem dois aspectos em torno da terra boa, que nós também precisamos ficar em alerta em relação a eles. Não basta só ser a terra boa, em que a semente cai, em que a palavra cai e produz fruto. Porque por vezes nós somos terra boa. A semente cai no nosso coração e a gente passa a produzir fruto, glória a Deus. Só que o Danielzão também é terra boa. E a semente cai no coração dele e também produz fruto. Só que o texto está dizendo que essa semente em terra boa, ela pode produzir frutos 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1, glória a Deus. Pois bem, se eu sou o cara em que essa terra boa, ao encontro da semente boa, produz o fruto 100 por 1, eu estou na bênção, aleluia? Aleluia ou não? Se o Daniel é o cara que produz 60 por 1, ele também está na bênção, aleluia? O grande problema é que nem sempre a gente olha para o que está produzindo 60 e encontra tanta bênção assim na vida dele também. Ou por vezes no cenário contrário, Danielzão é o cara que produz 100 por 1 e eu sou o cara que estou produzindo 30 por 1 e eu fico pensando, poxa vida, o Daniel está dando fruto, eu também, mas ele está sendo mais abençoado do que eu, cara. Ele está recebendo mais do que eu. O ministério dele está sendo muito mais frutuoso do que o meu. Está crescendo muito mais do que eu. A gente está olhando para o resultado que o ministério do outro, que é terra boa, que recebeu a semente, está dando. Só que a gente não está focando no nosso coração, que também é terra boa, que também recebeu a semente boa e que também está dando fruto. E aí a gente está olhando para resultado. E o que eu preciso falar para você essa noite, em nome de Jesus, é que na obra de Deus nós não trabalhamos por resultado. Nós trabalhamos por frutos. Quem olha para resultados são os pagãos. A gente fica olhando para aquilo que o outro está dando mais, para aquilo que está sendo dado a mais para ele. Não importa se aquilo que você está fazendo é aqui na frente ministrando, tem relevância para os olhos dos homens, ou se de alguma maneira o que você está fazendo é visto somente por Deus no secreto do seu quarto. Se é fruto, não importa o montante, o que importa é que chegou ao coração de Deus de forma agradável e Ele tem abençoado e Ele tem sustentado você, irmãos. É isso que a gente precisa entender essa noite.
A gente está olhando para os irmãos que têm mais tempo de caminhada e fica olhando para a quantidade de frutos que eles estão dando. Ei, para de olhar para os frutos que o outro está dando e começa a perceber que você também é terra boa e que Deus também está produzindo frutos através de você. Porque a gente às vezes está olhando para o gramado do outro. É aquela velha história de que o gramado do outro é verde. O seu também. De repente o que você precisa é dar uma capinada, mas o seu gramado é tão verde quanto o do outro. Aleluia! Aleluia ou não, irmãos? Pois bem, por isso que a gente tem que tomar cuidado literalmente até quando a gente está sendo abençoado por Deus. Porque de alguma maneira, irmão, a gente pode ser alcançado pelo diabo, até dando fruto na presença de Deus. Dar fruto na presença de Deus não nos inibe de sermos tentados pelo diabo. Aleluia, cristão. Aleluia ou não, igreja? Veja, Deus está nos chamando a atenção para que a gente tire os olhos do resultado e enxergue que uma vez a palavra tendo encontrado o nosso coração como terra boa, ela vai produzir frutos. Não importa se 30 ou se 100, uma vez tendo sido alcançado pelo fruto do Senhor, nós somos chamados a multiplicar esse fruto. E como que a gente multiplica o fruto? Da mesma maneira como a gente recebeu a semente, anunciando que Jesus Cristo está vivo e que Ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas na mão dEle. Um dia anunciaram que Jesus Cristo estava vivo, a semente foi lançada sobre você, alcançou o seu coração e deu fruto. Sim ou não? Qual que é a sua responsabilidade então, tendo recebido a semente no seu coração? É multiplicar a semente, é fazer com que essa semente seja multiplicada. E como que eu multiplico a semente? Hoje eu sou chamado a falar a respeito de um Jesus Cristo que mudou a minha vida e que pode mudar a vida dos que vão ouvir aquilo que um dia eu ouvi e transformou a minha história. E aí a gente tem que ter literalmente a força de vontade, sim, mas também o entendimento de que para dar o fruto que o Espírito espera que nós produzamos, a gente precisa estar posicionado no lugar certo. A gente precisa ser o solo correto. A gente precisa estar com os pés firmados no lugar onde o Senhor nos chamou. Não dá para nesse ano de 2025 nós vivermos uma vida dividida. Não dá para nesse ano de 2025 nós vivemos uma vida incompatível como o chamado que Deus fez para cada um de nós. Eu em todos os lugares onde eu falo, todos os lugares onde eu vou, onde eu tenho a graça e a oportunidade de refletir, eu tenho falado sobre um problema sério que tem acontecido no nosso meio nesse tempo, que é a incompatibilidade entre o que se fala e o que se vive. Tem muita gente falando, tem muita gente mostrando, mas na hora de viver, aquilo que está vivendo não é compatível com o que fala, com aquilo que mostra. Deus está nos chamando a não parecermos terra boa. Deus está nos chamando para sermos terra boa. Tem uma grande diferença entre parecer e ser, glória a Deus. Você parece algo, sim ou não? Você parece com alguém, sim ou não? Você parece com seu pai, com a sua mãe, sim ou não? Você parece com alguém, sim ou não? Só que você é quem você parece? Você é você. Qual que é o seu nome? Daniel. Fala o seu nome bem alto para mim aí. Qual que é o nome do seu pai? Você se parece com seu pai ou com a sua mãe? Então você vai falar o nome de com quem você parece. Com quem que você se parece? Vera Lúcia. Pois é, você se parece com a Vera Lúcia, mas você não é a Vera Lúcia, aleluia? Primeiro porque você é homem e ela é mulher, aleluia? E segundo porque não dá, vocês não se parecem, aliás, vocês se parecem, mas não são a mesma pessoa. Eu sou Anderson dos Santos Novaes, tenho um chamado, e por mais miserável que eu seja, é nessa terra que Deus escolheu lançar o fruto, e foi nessa terra que esse fruto literalmente cresceu, e está alimentando não só a minha vida, mas está alimentando a vida de muitos outros. Você é a terra que Deus escolheu para dar fruto nessa noite aqui. Você é a terra que Deus escolheu para crescer uma árvore frondosa, e para que essa árvore frondosa dê fruto aqui nesse lugar essa noite, em nome do Senhor Jesus. E aqui eu quero encaminhar para nós encerrarmos e para nós podermos rezar, meu irmão e minha irmã, que a gente precisa entender quando o Espírito diz amém. Não se preocupe com o tempo em que você vai levar para dar fruto. É o último aspecto e é o último ponto da mensagem que eu queria deixar para você na reflexão. Não se preocupe com o tempo que você vai levar para dar fruto. Porque tem muitas pessoas que até se reconhecem como terra boa, recebem a palavra e se colocam à disposição do Senhor para produzir fruto onde foram chamadas. Só que vejam, tem muita gente que está imaginando
que o tempo para crescer e para produzir fruto é igual para todo mundo. Vou fazer uma pergunta simples para você. Um pé de chuchu e um pé de melancia, eles crescem na mesma velocidade, sim ou não? Ah, eu estou aqui ouvindo a palavra e a palavra é maravilhosa. Pois bem, está na hora de você se levantar e começar a anunciar essa palavra maravilhosa que você está recebendo e que também precisa dar fruto. Tem muita gente que nesse ano de 2025, Deus vai levantar para anunciar o evangelho dele com autoridade no meio desse povo aqui nessa igreja. Ah, eu não tenho dom, eu não tenho chamado. Você é terra boa que produziu fruto. Se você produziu fruto como batizado, você está sendo chamado para multiplicar. Ah, os irmãos falaram que eu não tenho dom. Irmão, você deu fruto. Se você deu fruto, Deus está te chamando para multiplicar. Se não te derem um microfone aqui no Ambrão, você vai pregar no trem, você vai pregar no metrô, você vai pregar onde você passar. Mas a graça de Deus precisa ser anunciada pela sua boca e você precisa ser um sinal de fruto novo na vida de muitas outras pessoas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, fica de pé, por favor. Fica de pé. Porque eu quero rezar com você. Eu quero, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que aconteça algo extraordinário aqui entre nós. Presta atenção. O Salmo 1 vai dizer o seguinte, presta atenção nisso, que isso precisa ficar gravado também no seu coração. O Salmo 1 vai dizer assim, feliz é todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, não entra no caminho dos malvados e nem se senta junto aos zombadores. E o texto diz assim, mas encontra o seu prazer na palavra de Deus e a medita dia e noite sem cessar. E aí a palavra segue dizendo o seguinte, eis que esse é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos ao seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Quem aqui é árvore e foi chamado para dar fruto na presença de Deus? Levanta a mão para eu ver aqui. Presta atenção. Talvez o lugar onde você foi plantado era antes terra seca. Talvez o lugar onde você foi plantado era antes terra árida. Talvez o lugar onde você foi plantado era um solo que, por mais que você cresceu por graça de Deus, parecia que nada ia dar fruto. Hoje, o Senhor está movendo as correntezas de água. Ele está movendo um rio para que ele passe sobre as suas raízes, para que ele alimente você de força. E uma vez em que o rio encontra a sua raiz, eu posso dizer em nome de Jesus, você há de, ao ter o encontro com essa água viva, dar o fruto no tempo perfeito. E as suas folhas, em nome de Jesus, jamais vão murchar, assim como diz a palavra. Portanto, em nome de Jesus, se você pode receber algo da parte de Deus hoje, recebe aí água viva para alimentar as tuas raízes, para fortificá-las e para fazer com que você dê fruto no tempo oportuno, porque é isso que Deus espera de nós, em nome de Jesus. Levanta teus braços essa noite. O nosso desejo, o nosso pedido e a nossa súplica ao Senhor é: Senhor, fortalece as minhas raízes e me dá a graça de, diante da tua vontade, de acordo com ela, produzir o fruto necessário. E não só produzir o fruto necessário, mas ter a graça de poder multiplicá-lo para alimentar muitos outros, assim como eu fui alimentado. Bendito seja o teu nome, Senhor.